Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Estamos na presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Estou feliz porque esse mês de fevereiro agora, mais precisamente no dia 23 de fevereiro, eu completo 35 anos de fé. 35 anos que Jesus ele me chamou, ele me escolheu e me deu direções. Durante 35 anos eu fui muito atacado. Durante 35 anos eu batalhei, eu lutei, estou de pé, para a glória do nome do Senhor. E uma coisa que nos dá força para caminhar, nos dá força para lutar e o desejo de vencer é a fé implantada em nós pelo próprio Deus. Deus ele implantou uma fé em nós. E essa fé é o que nos conduz, é o que nos move. E nós não podemos negociá-la em momento algum da nossa vida. A fé é a ferramenta para a luta. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz que é o que faz apagar os dardos inflamados do diabo. É a nossa fé. Então não podemos nos demover dela, negociar essa fé. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a plena convicção de fatos que não se vê. Então não podemos perder a nossa fé, não podemos negociar a nossa fé. Ela é o que nos move, é o que nos conduz, é o que nos faz acreditar que Deus ele é o Deus do impossível que está conosco em todos os momentos. O apóstolo Paulo, mesmo chegando ao final da sua vida, já findando, ele sabendo o dia da sua morte, estava sentenciado a ser decapitado. Mas ele diz o seguinte, olha, segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado, ou seja, está pertinho de eu morrer, porque já está marcado o dia que eles vão me decapitar. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a quantos também amam a sua vinda. Meus queridos irmãos e amigos, eu olho para esse texto e vejo o apóstolo Paulo com tanta convicção. Ele disse, olha, o dia da minha morte é chegado. Paulo tinha certeza, porque já estava marcada a sua sentença, ele foi sentenciado à morte. Já estava marcado o dia que eles iam cortar a sua cabeça. Ele foi decapitado. Mas ele disse, eu sei que está chegando, eu sei que já está marcado o dia. Mas ele disse, mas eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. O bom combate, a boa luta, eu combati. A minha carreira, eu fui lá, eu fiz de uma forma legítima. Eu fiz de uma forma que não ia envergonhar o Senhor. Ele disse, e a fé está guardada. Ele podia muito bem estar desesperado porque sabia o dia da sua morte. Mas ele disse não, ele preferiu relatar a sua caminhada de vida, a sua caminhada com o Senhor. Ele preferiu relatar a sua caminhada com Deus. Ele disse, eu combati o bom combate, ou seja, na luta em que eu entrei, fiz uma luta legítima, eu fiz uma luta sincera, verdadeira. Eu combati o bom combate, eu entrei na luta, mas entrei para vencer, aleluia. Ele disse, eu completei a minha carreira, ou seja, eu fiz uma carreira de forma que agradasse a Deus no tempo determinado. Eu completei a minha carreira, ou seja, eu cheguei no final. É como se ele dissesse, eu estou sendo colocado em um pódio de vitorioso, aleluia. Eu completei a minha carreira. É como se ele dissesse, eu não fiquei pelo meio do caminho. Não, ou seja, nada me derrubou, nada me parou, nada conseguiu me deter, mas eu completei a carreira, eu cheguei no final, eu entrei na carreira e cheguei ao final, porque o meu alvo era o pódio, o meu alvo era ser colocado pelo Senhor e declarado campeão, então eu não fiquei pelo meio do caminho. Agora ele diz, a minha fé eu guardei a fé, ou seja, tudo isso que eu fiz foi porque a minha fé está guardada, eu guardei a fé, e ele disse, já agora,
A coroa da justiça me está guardada, o qual me dará o reto juiz. Ou seja, porque eu fui justo, eu fiz uma carreira justo, eu combati um combate justo, o Senhor me dará uma coroa. Querido, não perca a tua coroa por nada, não negocie a tua fé por nada. Nada nessa terra é mais valioso do que a fé que você tem em Deus. Nada nessa terra é mais valioso do que a coroa que o Senhor preparou para te dar. O apóstolo Paulo disse, ele vai me dar, ele disse não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E os que amam a vinda do Senhor, eles não negociam a sua fé. Os que amam a vinda do Senhor não ficam pelo meio do caminho. Ele vai lá, ele vai completar a sua carreira, ele vai combater o bom combate, ele não fica pelo meio do caminho. Acredite nisso, meu irmão, acredite nisso, minha irmã. Podemos receber propostas tentadoras, mas não podemos vender a nossa fé, não podemos negociar a nossa fé. A nossa fé que nos faz acreditar na nossa vida eterna, na nossa comunhão com Deus. Nada nessa terra é mais valioso do que a nossa fé e do que a nossa comunhão. O texto sagrado diz lá em Mateus capítulo 4 que Jesus foi, depois de ter sido batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E lá no deserto ele começou a ser tentado, ou seja, a sua fé, ela foi avaliada pelo diabo. E ele começou a colocar preços na sua fé. Ele disse, se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. É como se ele estivesse dizendo, você é crente? É. Então começa agora a demonstrar que você é crente. Começa a demonstrar agora o poder que você tem de Deus. Demonstra agora uma afronta do diabo para negociar a fé de Jesus. Como Jesus disse, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele pega Jesus, leva ao mais alto do templo e diz, olha, está escrito. Ele queria colocar pela palavra, está escrito que você vai saltar daqui, ele não vai deixar você tropeçar em nenhuma pedra. Ele estava citando o Salmo 91, mas ele não sabia. Ele conhecia a letra do Salmo, mas não a essência do Salmo. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Inconformado, ele disse, agora eu vou te dar dinheiro, agora eu vou te dar riqueza. Eu quero tão somente que você seja contra o seu Deus. Eu quero tão somente que você seja contra o Deus, ao teu pai que você chama de pai. Eu quero que você seja contra ele agora. Eu quero que você me adore agora. Me venda agora a tua fé, me venda. Eu vou te dar todos os bens que você precisa. Eu te dou todos os bens que você necessita. Me venda a tua fé. Ou seja, em vez de adorar a Deus, começa a me adorar agora. Eu vou te dar tudo. Eu te dou tudo, vende a tua fé, negocia a tua fé comigo. E Jesus olha para ele e disse, não, só o Senhor, seu Deus, adorarás, e só o Senhor, teu Deus, darás culto. Aparta-te, sai. E o diabo fugiu, e diz a Bíblia que ele foi assistido pelos anjos naquele momento. Não negocie tua fé, meu irmão. Não negocie tua fé, minha irmã. Por mais que as pressões venham sobre a tua vida, por mais que as tentações venham sobre a tua vida, seja qual for o cunho familiar, sentimental, amoroso, financeiro, seja qual for, não negocie a tua fé. A tua fé é mais valiosa do que todas as coisas, porque a tua fé é a chave que abre a porta do céu, aleluia. A tua fé é a chave que abre o depósito do céu. A tua fé é a chave que abre a porta do trono de Deus, aleluia, para você entrar. A tua fé abre a porta do trono de Deus para você conversar com ele. E tudo que o diabo te ofereceu como benécias, como proveitos, Deus te dará de uma forma infinita. Acredita nisso. Deus te dará muito mais do que você imagina. Não negocie a tua fé, meu irmão. Não negocie a tua fé, minha irmã. Aonde você estiver, exalte o nome do Senhor pela fé que Ele colocou na tua vida. Deus vai resolver as tuas causas e suprir todas as tuas necessidades para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Tenha um dia excelente na presença do Senhor. Fica na paz do nosso Deus.